Louvado seja Deus. Vamos iniciar o nosso encontro, nosso estudo bíblico na noite dessa quinta-feira, glorificando ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui, sempre glorificando a Deus porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é santo e nos faz estar aqui, né? Priorizar esse momento. Nós poderíamos estar em outro lugar, Alvaci, eu, os irmãos poderíamos estar em outro local fazendo outras coisas, mas decidimos estar aqui para debruçar na palavra do Senhor. Vamos orar para iniciar. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque tu é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque tu é santo. Muito obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos que se encontram aqui. Muito obrigado, Senhor, porque esse material chegou até essa pessoa. Isso é um material que vai edificar vida. A intenção é edificar, transformar, salvar, aprendermos isso aí, vivermos o que estamos aprendendo. Prepara os nossos corações, abençoa a vida do professor, dê a inspiração, a iluminação, Senhor, para que possamos aqui, nesse período de 1 hora, aprendermos e nos aprofundarmos nas tuas verdades. Muito obrigado, eu te agradeço. Amém e amém. Vamos ao texto que diz assim, número 23, como eu disse, levando adiante o projeto. Deixa eu fechar aqui a janela. Pronto. O texto se encontra em Marcos 6, do 45 ao 56. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu com eles na barca e o vento parou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Acabando de atravessar, chegaram à terra em Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Iam de toda a região, levando doentes deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E onde ele chegava, tanto no povoado como na cidade e nos campos, colocava os doentes nas praças e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da roupa de Jesus. E todos que tocaram ficaram curados. Aprofundamento. Em Marcos está a única vez que Jesus obriga os discípulos devem entrar na barca sozinhos e ir a Betsaida. Este lugar costuma ser localizado do lado da foz do Rio Jordão, portanto, um território pagão. Mas, de acordo com Marcos 6,53, a travessia termina em Genezaré, ou seja, em território judeu. Na Galiléia também não é fácil situar o lugar deserto e afastado do episódio anterior, Marcos 6,32. Aqui, a geografia de Marcos não é clara e talvez nem precise ser. No episódio de Jesus caminhando sobre as águas, podemos descobrir a ressonância de uma cena já conhecida e aprofundada. Marcos 4, 35, 41, veja o que foi dito a esse respeito. Também parece clara a intenção de Marcos em mostrar o projeto da partilha fermentando outros povos. Compare esse episódio com Marcos 5, 1 ao 20. Não restam dúvidas também quanto ao vento contrário. Compare com o vento de Marcos 4, 39 e 41, como símbolo das dificuldades em atravessar para fermentar, e o outro lado com a boa notícia, a partilha, que faz acontecer o reino. O fato de Jesus ficar sozinho em terra, despedindo a multidão, contrasta com os discípulos que partem sem ele, gerando expectativa. Logo adiante, esse contraste é recordado de novo com a agravante de os discípulos
estarem cansados de remar em plena escuridão. Discípulos remando por cerca de 10 horas, Jesus em terra, despedindo o povo, e depois sozinho no monte para orar. Os contrastes são interessantes, e a essas alturas, os discípulos já deviam ter atravessado com folga. É a segunda vez que Marcos menciona Jesus orando. Em Marcos 1,35, encontra-se no lugar deserto, aqui no monte. Esse detalhe parece significativo, pois naquela cultura, o topo do monte representava a maior aproximação de Deus, que supunha-se habitava nos céus. Grandes personagens do passado já tinham feito essa experiência. Moisés, em Êxodo 32, e Elias, em 1 Reis 19. A situação de Moisés na montanha, enquanto o povo vive situação difícil, ajuda a entender o episódio de Marcos. De fato, os discípulos não estão somente cansados de remar por causa do vento contrário. Na verdade, estão perdidos desde o episódio dos pães, incapazes de compreender e de se comprometer. Marcos associa os dois episódios em torno desse tema. Não tinham compreendido o episódio dos pães, o coração deles estava endurecido. A dificuldade da travessia, portanto, estava estreitamente ligadas ao fato anterior. A incompreensão daqueles gera a dificuldade deste. E note-se um detalhe: a expressão coração endurecido, no Antigo Testamento, caracterizava a resistência ao projeto de Yahvé. E entre os que resistiam, havia também o faraó. É interessante também perceber que a expressão coração endurecido aparece somente 2 vezes em Marcos, ambas relacionadas com a questão do pão. Por esta razão, os discípulos veem Jesus como um fantasma a ser espantado aos gritos. A expressão sou eu, colocada entre 2 motivações a não temer, uma espécie de ponto alto de toda a cena. Sabe-se que, lido a luz do Antigo Testamento, sou eu, é uma abreviatura de Javé. Espera um pouquinho. O pastor está me ligando aqui? Desligou. Me ligou e desligou. Vamos lá, cadê? Vamos lá, cadê? Vamos lá. Temos, pois, 2 situações extremas: a declaração forte de Jesus e o medo de seus seguidores. O cessar do vento, como no episódio anterior, demonstra que esse sou eu é senhor dos elementos hostis da natureza. Ele está acima do medo e do acovardamento dos discípulos e pode ajudá-los na superação. O fim da travessia é marcado por uma cena já conhecida: o contato de Jesus com os doentes. Compare com Marcos 1, 32, 34, em que temos a dupla doente, mas endemoniados. O detalhe novo que amplia esse texto em relação ao de Marcos 1, 32, 34 é que Jesus se ocupa com os doentes de todos os lugares, povoados, cidades e campos. Há também uma ampliação quanto ao toque da mulher com hemorragia, em Marcos 5, 25 e 34. Naquela ocasião, somente ela tocou a roupa de Jesus. Agora, porém, há enorme procura para tocar a barra da roupa de Jesus. E ao toque corresponde à cura. Há um detalhe curioso do ponto de vista catequético. Na barca, em Marcos 6, 49, os discípulos avistam Jesus e gritam, pensando ter visto um fantasma. Certamente não vale a desculpa da escuridão. Em terra, as pessoas avistam Jesus e o reconhecem e conduzem a ele todos os doentes, a fim de que fossem curados. Já vimos a fé de alguns amigos solidários carregando um paralítico, em Marcos 2,5. Aqui a cena é mais ampla. Doente carregado em cama pelos campos, aldeias e cidades, a fé é o motor disso tudo. Na barca, contudo, havia medo, perplexidade, espanto e incompreensão. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje, como o irmão Isaías falou, a gente vai para o nosso 23º passo, ou encontro da catequese segundo o Evangelho de Marcos. O tema que foi escolhido, ele é muito propício, né? O título que foi dado ao encontro, que é Levando Adiante o Projeto. Essa passagem aqui,
se nós olharmos com atenção para ela de fato é uma passagem de transição. Parece que ela reúne nela tudo aquilo que a gente já viu, que a gente já estudou, que a gente já contemplou acerca de Jesus e o seu relacionamento com os discípulos. E o redator aqui do Evangelho, a comunidade, ela coloca nessa passagem toda essa gama num colorido muito bonito. E é exatamente esse ponto que a gente verifica ao longo da caminhada com Jesus. Porque muitos de nós nos fixamos ou no início da caminhada, né, aquela coisa do encontro com Jesus, aquela alegria que nós temos ao encontrar Jesus, ou já pensando no final, né? Quando nós vamos partir, quando a gente vai concluir o alvo, quando a gente vai ser recebido pelo Senhor. Então, geralmente, as pessoas elas se focam ali. Ou é no começo, ela relembra até com saudosismo, né, como que foi o início da fé, ou apontando para essa carreira, não vejo a hora de concluir, não vejo a hora de acabar. E a gente, às vezes, perde exatamente esse colorido que é o meio da jornada. É onde, de fato, acontece a nossa identidade com Jesus. O texto, como foi falado aí pelo comentarista, ele tem esse tom, esse sabor catequético. O que é isso? Ele quer demonstrar como que os discípulos reagem à convocação de Jesus. Isso é a catequese, né? É nós conhecermos quem é Jesus e nós sabemos e nós temos a ciência de como, sendo servos de Deus, servos de Jesus, como que a gente deve seguir nesse caminho. Então, esse texto parece que ele não tem assim muito sentido, mas ele é totalmente fundamental para a gente ver como que essa caminhada ela ocorre. Então, vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui com vocês o verso a verso, fazer algum complemento desse comentário que o irmão Isaías leu, e em seguida eu passo para vocês fazerem as ponderações, tá bom? Então, olha só como que esse texto ele é um texto de transição, porque ele já começa com aquela nomenclatura, com aquela expressão que a gente verifica sempre no Evangelho segundo Marcos. Logo em seguida, né? É sempre um Jesus que ele está caminhando, que ele está avançando, que ele está fazendo as coisas de uma maneira muito rápida. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Foi muito bem colocado e lido pelo irmão Isaías, que é a única vez que aparece esse termo, né? Que Jesus ele obriga os discípulos a fazerem alguma coisa. Olha o contraste que nós temos aqui. São palavras que elas são bem trabalhadas, né? Nós temos os discípulos entrando na barca, enquanto ele despede a multidão. O que isso significa na construção do texto? Que Jesus ele vai deixar o foco das multidões para trabalhar com os discípulos. Por isso que é um texto de catequese, porque Jesus ele encerra a atividade dele com aquele grupo maior, que é a multidão, para se dedicar aos discípulos. Então, quando eu leio isso no Evangelho, o que eu tenho que compreender? Eu estou diante de um texto de ensino, que vai me ensinar algo acerca do projeto de Jesus, do reino de Deus, do seu chamamento, ou do seguimento de Jesus. Logo depois, tá vendo como que é uma continuidade, né? Essa expressão que vai aparecendo? Logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para orar. Olha que interessante. Quando a gente pensa em oração, é sempre antes de algum evento. Vocês já pararam para notar isso? Por exemplo, vocês vão ter que participar de um processo seletivo. Vocês vão ter que... vocês como pais vão ter que patrocinar uma festa de um filho. Vocês vão ter que fazer algum trabalho que exige um desafio maior, algo que você nunca fez, algo que é pela primeira vez, algo inédito. Um desafio, você vai pregar, talvez, um local pela primeira vez, algo que você tem que fazer. A gente sempre pensa o seguinte, qual que é a primeira coisa? Nós temos que orar. A gente já tem isso como uma doutrina, né? Como uma prática. Então, eu vou orar porque eu preciso fazer algo, eu tenho algo a me dedicar. Aqui o texto fala o contrário. Você vê que o que é necessário? Depois que Jesus despediu da multidão, ele não se sente com uma missão concluída. Entre aspas, ele precisa recarregar as suas energias. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Ele, quando atende a multidão, o que Jesus sente falta? Ele não sente falta de ser reconhecido pela multidão. Ele sente falta de estar com o Pai. Então, na catequese de Jesus,
nós temos que ter essas duas disposições. Nós temos que saber estar diante das multidões, mas nós precisamos estar diante do Pai. É isso que ele faz, ele sobe para orar, né? Ao anoitecer, lá, você vê que tem um tempo, então agora ele já tem a direção de Deus, né? Ele tem a comunhão com o Senhor, ele já está apto a prosseguir. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Então veja, a construção apresenta o quê? Dificuldades. A noite e o mar. São os dois desafios mais naturais que se tem, né? A região, que é a terra, e as condições climáticas. Então era a noite e tem o mar. Ou seja, você está diante de um texto que está apresentando uma dificuldade extrema. É assim que a gente tem que chegar ao texto. É um desafio muito grande. E Jesus sozinho em terra. Olha que interessante, né? No momento de dificuldade, você encontra Jesus sozinho ali. Viu que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Olha aí a oposição. Está vendo como que o clímax do texto é isso? Dificuldade extrema. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, horário difícil também, Jesus foi até os seus discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. O que o texto está mostrando? Que Jesus ele está além, acima de todas as dificuldades que nós possamos encontrar na vida cristã. Pode parecer algo muito alegórico, né, interpretar o texto assim, mas é a interpretação que o texto exige, porque ele é construído para isso. Esse texto ele tem muito mais um caráter teológico do que histórico. O irmão Isaías leu o comentário que fala da dificuldade de localizar geograficamente esse texto. Por que tem essa dificuldade? Porque é um texto teológico. É um texto que ele quer passar o ensino para a comunidade, que nós vimos lá no início do texto. Então, a função aqui não é você estruturar esse texto de uma maneira que você consiga interpretar tudo através da historização dele. Não. É qual que é a mensagem que está sendo passada aqui. Jesus se apresenta, andando sobre o mar, e queria passar na frente dele. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era o fantasma e começaram a gritar. Qual que é o ensino para a comunidade? É que a comunidade, ela crê em Jesus, mas ela tem dificuldade de enxergar Jesus como alguém que supera todas as dificuldades. E aí, o que causa? Um espanto. Não pode ser Jesus. Olha só, eles estão diante de Jesus, eles estão com conhecimento ainda pequeno acerca de Jesus. Então, eles preferem atribuir essas ações de Jesus a um fantasma. O que isso traz para a gente? Que nós temos que compreender que em todos os problemas, a gente não deve tirar os olhos de Jesus e começar a enxergar os atos de Jesus como sendo algo sobrenatural, algo fora da realidade, algo acima das nossas expectativas. Por quê? Porque Jesus está caminhando sobre o mar. E eles olham para Jesus, mas eles não conseguem compreender que é Jesus. Talvez alguns de nós aqui passem por esse momento em que a gente confia em Jesus, está andando com Jesus, mas quando a gente olha para aquela situação em que Jesus está ali, soberano sobre aquilo, a gente grita, a gente se assusta. Por quê? Porque aos nossos olhos é uma situação muito difícil, é uma situação que nós perdemos o controle e que também Deus deveria estar perdido, mas não. É no momento de dificuldade que nós devemos enxergar Jesus acima de todas essas dificuldades. É uma mensagem exatamente de fé. É uma mensagem que mostra a nossa total confiança no Senhor, independente das circunstâncias. Horário difícil, situação difícil, mas Jesus está ali e eles não têm uma visão clara de Jesus. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, veja, o interesse de Jesus, né? É sempre rápido. Logo ele falou, coragem, sou eu, não tenho medo. Quem é que dá esse dito? É Deus. O texto é um texto catequético para mostrar que Jesus ele é o Senhor, né? Coragem, tenha bom ânimo, não tenha medo, sou eu. Essa é a mensagem que tem que ecoar do texto, é a fala de Jesus no momento da dificuldade. O que Jesus fala para nós no meio das dificuldades? Coragem, não tenha medo, eu estou contigo, sou eu que estou aqui, sou eu que estou andando nessa situação, eu não perdi o controle da sua vida, a comunidade tem que confiar em Jesus. No momento de maior dificuldade dela, ela tem que confiar em Jesus. O que mostra para a gente hoje, dando um exemplo, né? A gente vive numa crise hoje no Brasil. A gente não pode se desesperar. A gente não pode buscar apoio em ninguém.
em nenhuma ideologia, em nenhum político, em nenhum partido, em nenhuma filosofia. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Jesus não perdeu o controle. Muita gente está descontrolada, muita gente aí está tensa, desesperada, brigando, gritando, assustada, achando que está meu Deus, o Brasil vai entrar em... Vai acabar o Brasil, vão invadir, vão destruir isso aqui. Aí Jesus fala assim, não precisa ter medo, coragem, sou eu, não temas. Jesus está acima de tudo isso. Então subiu com eles na barca, olha que interessante. E o vento parou. A presença de Jesus faz isso. Se Jesus já estava andando ali, se ele já dominava a situação, independe se o vento está batendo ou não, porque Jesus está diante deles. Mas o que mostra? O vento vai parar quando a barca recebe Jesus. Quando nós notamos a presença de Jesus. Quando a gente tem consciência de que não é um fantasma, mas é que Jesus está conosco. Porque a barca não é algo mágico. Mas o texto está apontando. Quando ele subiu ali, o vento parou. O que o texto está mostrando? Quando nós tivermos consciência de que Jesus está conosco, o vento não tem mais poder sobre nós. É um texto muito bonito. Mas os discípulos ainda ficaram espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. Olha como que o texto ele vai lançando coisas que parecem sem sentido, mas é uma construção muito inteligente. Quando a gente não entende uma ação de Jesus, por mais que ele faça uma outra ação, a gente não vai compreender. Olha, eu vou ler novamente. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O que é a chave de leitura aqui? Para que a comunidade não tenha medo de Jesus, para que ela entenda, ela tem que entender a questão dos pães. O que é a questão dos pães? É a partilha e a provisão de Deus. Se eu entendo que Jesus, ele conta com a partilha e ele providencia, entre aspas, o texto não fala, né, mas como ficou conhecido, ele multiplica os pães através da partilha, eu não tenho mais que temer. Eles estão com medo porque houve um fato de Jesus que ainda eles não tinham compreendido. E quando a gente não compreende a ação de Deus na nossa vida, qual que é o efeito? É um texto muito forte. O coração deles estava endurecido. É como o irmão Isaías leu. Quando a gente pega essa expressão que vem do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, quem que tinha o coração endurecido para as coisas de Deus? O faraó. Ou seja, isso é inimizade contra Deus. Quando eu não compreendo as coisas de Deus e eu começo a ter sentimentos contrários à ação de Deus, mostra que o meu coração está endurecido, ou seja, eu estou em oposição ao projeto de Deus. Mais profundo ainda a aplicação do texto. Se eu não vivo uma vida de partilha com os meus irmãos, se eu não sei compartilhar, se eu não sei viver em fraternidade, se eu não sei ajudar os meus irmãos, o que o texto está dizendo? O meu coração está endurecido. O meu coração é um coração como o coração de Faraó. Muito forte isso, né? É linda essa composição desse evangelho. É para causar espanto na gente como que uma situação puxa a outra. Então, eu, quando não tenho essa vida de partilha, eu não entendo a ação de Jesus, eu não conheço o projeto dele. E uma ação de Jesus pode parecer a ação de um fantasma. Eu vou ficar preocupado com a situação, com o tempo difícil, por quê? Porque eu não aprendi a confiar em Jesus. Se nós já passamos por aquele momento tão grave, tão difícil, que foi que houve a necessidade da partilha, o povo estava ali, uma multidão, será que Jesus não vai cuidar da gente agora? Por quê? Por que a gente duvida de Deus? Porque o nosso coração é endurecido. Acabando de atravessar, chegaram à terra em Genezaré e amarraram a barca. Logo, olha de novo logo. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Que interessante, né? Os discípulos não tinham reconhecido lá no vento, lá no mar. Mas agora o povo reconhece Jesus. Olha que coisa interessante. Por que eles reconhecem Jesus agora? Porque a situação está toda calma. Porque eles estão vendo que eles venceram, que eles passaram com Jesus para a terra seca. Eles conseguiram chegar. Quando chega em terra seca, o povo que está ali, né, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Não é triste quando você vê, eu vou pegar uma coisa que é alegre e transformar em triste. Não é triste quando você vê
que tem pessoas que elas incentivam mais os cristãos do que os próprios cristãos? Quando você pega uma pessoa que ela não declara que ela é um cristão, mas que ela fala para você assim: Isaías, não fica com medo não, Isaías. Você é um servo de Deus. Você não é um pastor, Isaías. Você é um homem de Deus. Deus está contigo. Deus é na sua vida. E às vezes as pessoas da fé não reconhecem isso. Então, quando Jesus ele desce dali, todo mundo reconhece ele. E olha que interessante. Olha como que o texto é catequético. Passado o desafio é o quê? Trabalho, é missão, é continuar a jornada de Jesus. Iam de toda a região, levando os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E onde ele chegava, tanto nos povoados como nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças e pediam que pudesse ao menos tocar a barra da roupa de Jesus. E todos que o tocaram ficaram curados. E aqui o texto tem a ligação, como já foi dito pelo irmão Isaías. Aquela mulher que toca na orla de Jesus, ela é curada. Agora é uma expansão. Todos que tocam em Jesus, eles são curados. O que o texto está mostrando? Conforme o tempo vai passando e a gente vai conhecendo cada vez mais de Jesus, as ações de Jesus se multiplicam. Se está acontecendo o contrário na nossa vida, tem algo errado. Se eu chego e falo assim, eu era mais crente no início do que agora, eu via mais coisa acontecer antes do que agora, é porque a mensagem, a imagem sobre Jesus não está de acordo. Porque o avanço do projeto de Deus é alcançar cada vez mais pessoas. Então agora, não é só uma mulher que toca em Jesus. Agora, todos aqueles que tocam em Jesus são curados. Então, é momento de atravessar a dificuldade para realizar para Deus. O avanço sobre a dificuldade não é a bênção, é aí que a gente se confunde. O que a gente celebra? Puxa, eu venci uma dificuldade em nome de Jesus, eu passei por isso. E a gente para. Mas não. A dificuldade ela vem para nós vencermos, para nós continuarmos o projeto de Jesus e ampliar o reino dele. Então esse texto é muito bem construído, por isso que o irmão Isaías leu. É um texto catequético, que ele mostra como que o discípulo de Jesus ele deve trabalhar no projeto de Jesus. Passar para o irmão Isaías. Amém, professor. De novo, Alvaci, João Carlos, os amados irmãos, irmão Marlos também aqui também, irmão Jonathan. De novo, nós estamos sendo surpreendidos por um texto corriqueiro, podemos usar essa fala, né? Um texto corriqueiro, mas que, com essa nossa calma, nossa tranquilidade, essa didática do professor, nos mostra uma profundidade absurda. Absurda. E eu queria abrir para os irmãos, né? Estamos com tempo aqui, ainda temos meia hora ainda. Abrir para os irmãos, mas antes eu queria falar com o professor que ele dissertasse mais a respeito a questão da partilha, professor. Nos faz viver o milagre que nos traz intimidade e, consequentemente, conhecimento de Jesus. A partilha, a partilha na comunhão, ela nos faz ter intimidade. Impressionante essa correlação, né? Os discípulos ainda não tinham entendido isso, né? Por isso eles se assustaram. Interessante isso, né? E eu fico pensando, a gente falando assim parece fantasioso, 2025, mas me assusta eles naquele momento, vendo tudo aquilo, vendo ele pegar o pão, orar, vendo o povo sentar, ele espalhar naquela primeira fileira ali o pão e o peixe, e o povo, e eles olhando, e o negócio não acaba. O negócio não acaba, não acaba, não acaba. Chega lá no final, ainda sobra. Nem isso fez com que eles entendessem o segredo da partilha, professor. Exato, Isaías. A partilha é o centro ali, né? Porque é a função. O que Jesus fala para ele? Vocês vão dar de comer a eles. Não foi a multiplicação, deixar bem claro, né? Que o pessoal costuma, a epígrafe fala, não é a Isso. multiplicação, é a partilha.
Partilha. Então, a missão já tinha sido dada para eles. Vocês mesmos vão dar de comer. Ora, se eles já estão cuidando do povo, se eles já estão vendo Jesus operar, por que ter medo? Então, é algo que esse medo não é o medo que, por exemplo, eu vou aqui, eu estou passando aqui, aquela passarela da figueira, ela treme muito. Então, não é uma pessoa de idade que fala assim, não, eu vou passar pelaquela passarela ali, ela treme. Não é esse tipo de medo. O medo que é combatido aqui é o medo da não confiança em Deus. Então, se eles presenciaram aquela partilha e eles aprenderam a confiar no Senhor, dizendo assim, não vai faltar nada. Você está se desgarrando em favor do próximo. Você está vendo que quando você começa a trabalhar no reino do Senhor, fazer pelo próximo, não vai faltar para você. Por que você tem medo de uma situação contrária com Jesus ali andando sobre o mar? E sabe onde que entra isso, Isaías? A partilha, como você falou, ela é prática, ela é catequética e prática, porque ela demonstra uma coisa. A partilha é o texto fundamental, para nós que é texto, para eles era a vivência deles, onde você conhece a intimidade com Deus. Por que eles estão com medo ali? Porque eles não tiveram intimidade ainda com Jesus. Porque se eles reconhecessem o que Jesus fez na partilha, e a partir da comunidade eles vencessem as coisas, eles não teriam medo. Quando que eu tenho medo? Quando eu não tenho a intimidade com Jesus e nem vivo no amor fraternal. Porque o amor fraternal, a vida em comunidade, em comunhão, ela me leva a eu ter a esperança, a ter a fé, a ter o amor, as virtudes chamadas teologais. Só que quando eu vivo uma vida de individualismo, o que acontece? Eu me retraio, eu me fecho. Se isola. Se isola. É aquela dinâmica que você conhece, que tem nas Forças Armadas e várias empresas, quando você põe a faixa aqui e você tem que segurar no outro, é você confiar. Então, quando eu confio em Deus, quando eu vejo aquela partilha ali, aquele para mim, para a comunidade, para o texto ali, né, para eles ali, já era o seguinte, ó, gente, a gente não tem mais nenhuma dificuldade, porque o mesmo Jesus que alimentou aquela multidão está conosco. Então, pode vir qualquer multidão aí para nós que a gente vai realizar. Qualquer fantasma. Qual que é o desafio, Isaías? O que é mais fácil, né? Que Jesus perguntava, alimentar a multidão ou curar? Aí fala assim, qualquer um, não importa, porque Jesus está conosco. Mas você vê como que o texto é elaborado? Vamos ter que partir para o outro lado. E o que vai causar o que causa na comunidade todos esses problemas? A falta da fé, a falta de confiar em Deus. Porque quando eles atravessam, quando eles passam por tudo aquilo, vamos chamar um texto moderno que o pessoal usa, né? Uma explosão de milagres começa a acontecer do outro lado. Mas por que isso? Porque eles tiveram que romper com toda essa dificuldade do trajeto. Mas era para eles saírem o quê? Festejando. Era para você falar, Senhor, vamos atravessar para o outro lado e vamos vencer, vamos lá abençoar as pessoas, assim como o Senhor fez desse lado, vamos abençoar as pessoas do outro lado. Mas o coração está endurecido, Isaías. É um coração que vê um milagre do Senhor num dia, aí no outro já está falando assim, e agora, Senhor, o que vai acontecer com a minha vida? Será que o Senhor não Nós está somos aqui? assim. Nós somos assim. Essa é a realidade nossa, Isaías. É a nossa realidade. Amém, amém. Vamos lá, gente. Perguntas. Fiquem à vontade. Por favor. Fala, João. Pastor e irmãos, eu fiz uma anotação aqui, não vou ganhar muito tempo, não, mas eu fico pensando, o Marcos estava nesse barco aí, né? Ele participou de todo esse acontecimento, e a gente sabe que o texto vem bem depois, né? A escrita vem bem depois, né? Como é que o camarada conseguiu quer dizer, a comunidade conseguiu registrar sentimento, né? Exato. A medo, insegurança. Como é que identificou o medo nos discípulos? Né? Como é que a gente pode entender esses sentimentos que é colocado, tiveram medo? Por quê? Porque eles eram profissionais do mar, eram Exato. pescadores. Quer dizer,
medo de um vento, entendeu? Aí é colocado no texto que eles tiveram medo porque o vento lhe era contrário. Mas eles eram pescadores, eles estavam acostumados Sem com dúvida. essa situação, né? Então, quer dizer, eu fico pensando como é que o redator conseguiu captar esse sentimento e colocar no texto, que aí a gente trabalha a homilética, né? Como é que homileticamente nós vamos trabalhar isso aí? E aí, para terminar, essa questão do fantasma, né? Ele coloca uma figura que para nós é comum falar, Sim, ter medo do fantasma, mas naquela época era comum falar-se de fantasma, quer dizer, não é Jesus, é um fantasma. Como é que a gente pode entender essa dicotomia aí no relato? Falei exato. demais, né, professor? Não, Imagina. Você sempre vem com as perguntas muito inteligentes. Quem está com medo mesmo, né, João, é a comunidade. Então, eles projetam no texto a realidade da comunidade, né? Eles pegam um relato, trabalham o relato teologicamente para mostrar a situação atual da comunidade. Então, é aquilo lá. O que é o importante no texto? É a mensagem que o texto coloca. Quem que está na barca? Qual que é a barca que está com medo? É a comunidade. Aí está relembrando, fala, olha quantas coisas Jesus já fez no nosso meio. E vocês estão com medo ainda? Né? Então, assim, quem você falou, os caras eram pescadores profissionais, conheciam aquilo ali, andavam por ali, né? Como é que eles têm esse medo? Né? Que situação é essa? Algo que era familiar se torna um desafio. Então, na verdade, quando está se fazendo a leitura, é um evento passado, onde eles pegam aquilo e trabalham aquilo teologicamente para mostrar a situação daquele momento. Então, aonde que o medo está? Na comunidade que está escrevendo. Né? Então, a gente entende isso. Eles pegam um sentimento momentâneo e aplicam lá na história para que aquela história comunique algo para eles hoje. É um trabalhar interessante, né? Ele começa aqui, é jogado no passado, ele ganha uma vida no passado e volta para cá para que eles possam aprender pedagogicamente. Os textos bíblicos, eles são muito construídos isso, como você falou. Como é que Marcos sabe? O texto já vem tanto tempo depois, né? Então, esse trabalhar teológico dos textos é algo muito interessante. E o fantasma, né? Hoje a gente tem imagem até de um fantasma legalzinho, né? Um Gasparzinho. O que era fantasma para eles, né? Era algo que não tinha explicação. É um fenômeno, alguém que aparece. É lógico, o fantasma ali para eles não era um lençol branco com olho assim como tem na nossa mente, né? É uma pergunta inteligente por causa disso que o João coloca. Eu estou lendo a palavra fantasma. Eu não tenho que ler com a mente do século XXI. Eu tenho que entender o que era fantasma naquele contexto, né? Então, o que eles estão dizendo? É um ser que aparece ali que a gente não sabe quem é. E o que está mostrando também, João? Quem que não estava respondendo sobre Jesus? Não eram os discípulos que estavam lá. A história está sendo falada assim, mas era a comunidade. Por que o texto é catequético? Porque a comunidade não consegue responder satisfatoriamente quem é Jesus. Aí o evangelho ele é escrito exatamente para isso. Ó, quem é Jesus? Aí o evangelho vai mostrar. Quem é esse que até o mar obedece? Por que tem que trabalhar isso? Porque eles não estão respondendo quem é Jesus. Estão sendo questionados, estão sendo abordados. E aí, quem é esse Jesus? É um Messias? É um profeta? É um Deus? É um rabi? Quem que é esse Jesus? Então o texto vai sendo construído. Então, quando surge assim, é um fantasma, por quê? Tem gente na comunidade que não está sabendo quem é Jesus. Não está enxergando Jesus ali. Podia estar com aquelas questões, ué, se ele era filho de Deus, por que ele morreu? Se ele é filho de Deus, por que não voltou ainda? Se é filho de Deus, por que a gente está passando por esse sofrimento todo? Então, é um trabalhar teológico muito legal. O Marlon está aqui, né, na live. O Marlon é professor de exegese. Se abrir esse texto aí, palavra por palavra, ele é riquíssimo. Ele é muito bem. Parece um texto bobo, que nem o Exército lá, é um texto de transição, está acostumado, atravessou, Deus dá a vitória sobre. Mas se abrir mesmo e pegar ali detalhe por detalhe, é um texto muito rico, que não tem nada de simples nele. É muito professor, interessante. e esse texto, ele ainda ele é vivo para hoje. Sem dúvida. Ele é vivo para hoje, que para quem está passando a dificuldade,
Para quem está Exato, sem fé, essa escrita deles, podemos dizer alegórica, ela serve para hoje, sem dúvida. para a comunidade hoje que está passando por um processo de falta de fé e etc, Exato. etc. Ele, Como você enxerga Jesus nessa dificuldade que você vive? exatamente. Interessante isso aí que o João perguntou. Agora vamos Muito. lá. Eu tenho uma outra questão aqui, professor, que é a questão do sou eu. A Sim, questão do sou eu, que com relação ao. Eu poderia colocar esse sou eu com relação aos fenômenos da natureza, em cima de João não, Isaías 45, 7, que sim. diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Com relação à soberania de Deus, É. tem A alguma comuni... ligação com isso? Eles Sim. entendiam dessa forma? Sim, a comunidade aplica a Jesus. Êxodo, Salmos, Isaías, eles vão construindo as narrativas, encaixando essas expressões do Primeiro Testamento, sem dúvida alguma. Legal, É legal, uma construção teológica. É uma legal. construção teológica. E eu estava falando com o Alvaci agora a questão do nome de Deus, né? Sim, Aí eu estava brincando para ele que Deus ele vem antes do hebraico, antes do grego. Deus vem antes. Deus não... Aí eu brinquei que Deus não tem nome, é né? exato. Né? É, Mas é exato. Porque, interessante, assim, né, professor? o que é o nome? É a caracterização da identidade. Então, assim, o nome é porque a gente identifica a pessoa pelo nome, mas o que o nome significava para eles? A identidade. Aham. Era o que aquilo ali representa. Então, qualquer nome que você aplica a Deus, ele é insuficiente, É, porque não tem como você nomear o inominável, né? Não tem. é. Então, Amém. você passa a falar de Deus em função dos atributos humanos, o antropomorfismo. É, Eu falo assim, Deus é antropomorfismo. pai. Por que eu falo que Deus é pai? Porque eu tenho o meu entendimento sobre pai. Só que É, pai é uma relação que a gente conhece. Deus é amor. Eu entendo o que é o amor. Deus é santo, mas qualquer coisa que eu falar acerca de santidade nunca alcança o que Deus é em si. Então, as nomeações que nós damos para Deus, elas têm muito mais a ver com as suas ações do que com a sua identidade. por Acho que favor, Marlon. o Mar levantou a mão aí. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Eu só não mostro aqui o vídeo porque eu estou já aqui na minha cama, eu não botei o Por vídeo, mas favor, fica todos estão me tranquilo. vendo? Está ouvindo bem? Sim, Perfeito. Engraçado, na hora que o Wilton falou da exegese, que ele me citou, eu estava vendo meu dicionário grego ali, a palavra fantasma. sim. Aí é interessante que eu não tinha me tocado, né? Que logo acima da palavra fantasma no grego está a palavra fantasia, para a gente ver que é a mesma raiz, que é fantasia, fantástico, e por aí vai. Agora, sobre a questão do título Sou Eu, né? Eu lendo recentemente, até conversando com o Hilton, os textos Jesus de Nazaré, do Ratzinger, o sou eu é uma menção também ao eu sou, né? Que é dos títulos usados por Yahvé no Primeiro Testamento e que Jesus também usa na sua titulação cristológica. Teria alguma coisa a ver também, Wilton, isso aí? Ah, sem dúvida. A comunidade, ela trabalhou isso aí, sem dúvida, né? Sem dúvida. Ela quer, porque o próprio início desse evangelho coloca lá, né? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Filho de Deus, você sabe, era uma caracterização divina, né? Não uma formulação tão profunda como nós vamos ver ao longo da história da igreja, as construções de trindade, essas coisas. Mas era mais uma identificação que era usada, como você bem sabe, para os reis, né? Então, quer É, mostrar que o Filho de Deus ali não é o rei, não é o César, mas é Cristo. E aí vai colocando. Por quê? A diferença aí é uma questão de linguagem, né? O João que gosta disso aí também. É diferente a fala, você sabe isso. A Bíblia Sem Mitos ela trabalha isso. É, é diferente uma fala para um semita do que para um grego. É diferente. Só que você está usando o grego para falar com o pessoal que tem uma identidade semita. É como que é complexo. Por quê? Quando você fala assim, eu sou,
tudo bem, identifica como o pai lá, como Yahvé, tá, beleza. Só que para eles isso não é tão importante como é para nós. Essa identificação de nomear. O que mostra é a ação. Para o judeu era ação. Para o grego já era mais o debate, né? A questão das ideias, as palavras, as construções. O judeu não. Então, o que era importante para o judeu? O que causava esse espanto? Não era nem a fala de Jesus. Era o quê? Poxa, ele está andando sobre as águas. Ele está dominando o vento. Quem que faz isso? É Deus. E aí Deus e os seus agentes, né? Os agentes divinos. Então, para o judeu lá, o colorido do texto é esse. Para a gente não, para a gente bastar falar assim, ó, Jesus andou sobre as águas, mas ele disse. Pronto, a gente se apega ao que Jesus disse, né? Tanto é que, como você falou, estudo o Evangelho de João, aí eu vou lá e seleciono todas as vezes que aparece eu sou, tal. Isso é uma mentalidade nossa. Mas para o judeu, o que conta é a ação. Então, o fato de andar sobre as águas, por isso que tem um espanto. Não é a fala que chama atenção, até porque em Marcos você não vê o discorrer do discurso de Jesus. Você não tem. É um evangelho baseado na ação. Lá em 4, no capítulo 4, eles perguntam assim, quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Por que tem um espanto? Porque eles têm os textos do Primeiro Testamento que mostra que é Yahvé que faz isso. Aí fala, ele deve ser, no mínimo, um agente de Yahvé para estar fazendo isso, né? Então, as ações que elas levam esse espanto, essa admiração, a categorizar Jesus como essa figura divina, como um agente da divindade ou o próprio Deus, né? Que a comunidade vai trabalhar. E aí ela identifica isso. Junto dessa ação que é tremenda, que para eles é o máximo, vencer o mar, vencer a oposição, quem faz isso no Primeiro Testamento? É o Yahvé. Aí agora está na pessoa de Jesus essa vitória. Por isso que causa o espanto. Por isso que o evangelho tem que falar quem ele é. Que quem é esse que faz isso? Aí o evangelho trata de mostrar quem é esse personagem aí que faz essas coisas tremendas, que só Deus faz. Obrigado, o irmão Marlon. Muito obrigado, agradecido pela participação rica. Ele abriu, quer falar alguma coisa, Marlon? Ele abriu o microfone. Por favor, Marlon, quer falar mais algo? Enriquecer? Eu falei perfeito, mas dentro dessa fala, queria acrescentar só uma coisinha, Wilton, para você também comentar. Por isso que o Logos ele é também ligado à questão da ação. Ação, sem dúvida. Não tem nada fora da ação. É só ação. É o que mostra. Lembra de Atos, quando fala assim? As coisas que Jesus não somente começou a fazer, mas a ensinar. O que causava admiração por que Marcos, a comunidade, ela trabalha o evangelho assim? Você pode ver, ela não está preocupada com os discursos de Jesus. Você não tem grande discurso, você não tem discurso aqui de Jesus. Mas o evangelho que tem ação, 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 é a ação que mostra quem ele é, não é o discurso. O discurso é ser trabalhado nos outros evangelhos. Mas nessa comunidade, fala assim, tá vendo quem é Jesus? Você encontra Jesus pela sua ação e não pelo seu discurso. Por isso que as multidões ficavam admiradas da sua doutrina, porque não era como os escribas e fariseus. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela explicação. Obrigado você, Marlon. Muito obrigado. Professor, alguém mais tem mais perguntas? Eu tenho aqui uma colocação, professor, que passou no nosso texto, muito interessante, que me saltou os olhos, é a questão da obrigação. Sim. O voluntariado, né, do seguir a Jesus, né? O Sim. voluntariado, o coração voluntário, né, professor? O que o senhor acha disso? Porque, olha que ligação bonita que você fez. Por que Jesus obriga eles a fazer, Isaías? O texto vai falar lá no meio. Por que não foi uma coisa tão amorosa? Por que não foi algo que teve um fluxo seguindo? Por que Jesus teve que obrigar? Porque o coração deles estava endurecido, Isaías. Quando você está com o coração endurecido, você só anda obrigado. É verdade, é verdade. Quando você está com o coração em Deus, nada é obrigação. Tudo é graça, tudo é por amor, é espontaneidade. Prazer. É prazer, é alegria. Quando você está com o coração endurecido, você tem que ser levado. Hoje eu tive uma experiência dessa com o quê? Com a minha cachorrinha. Tem hora que ela trava. Então, aquela força que você tem que empregar. Você está querendo bem para ela. Fala, não vai por aí, que aí você vai mal. Vem por esse caminho e tal.
Aí, na hora que ela estava assim, eu estava falando, cara, a gente faz isso com Deus. Às vezes Deus está caminhando a gente para o caminho bom, a gente, na nossa teimosia, quer ir para um lado, aí vem aquela coisa, puxa. Agora, quando a gente está andando no caminho com Deus, que é a questão do jugo lá, né? O boi mais velho com o boi mais novo, aí você vai bem. Aí, quando que a gente fere o boi mais velho? Quando você quer ir para o lado e o boi que é experiente está falando, não, é por aqui. Mas o que é isso? É coração endurecido. Aí Jesus teve que obrigar a levá-los para o outro lado. O coração deles não estava ali. Eles não tinham compreendido ainda a ação de Deus. Glória a Deus por isso. Gente, eu creio que não tem mais perguntas. Agradecemos aqui. A aula hoje rendeu, professor. Rendeu. 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 Agradecemos aqui a participação do Alvaci, do João, vulgo Vera Luz, do amado irmão Marlon, da irmã Jacira e o do Jonathan Lucas. Jonathan, gente boa, não, amigão. Que está aqui conosco também. Ô Marlon, você viu a pergunta do João, Marlon? O nível das perguntas aqui, pior que lá no seminário, tá? Você viu a complexidade da pergunta do João? Ouvi, gostei. Estava aqui ouvindo. Excelente pergunta. Muito boa. Excelente pergunta. Me lembrou até os estudos do Rudolf Bultmann. Exato. O João é teólogo de mão cheia, rapaz. É teólogo da antiga. Legal. Acadêmico. Legal, muito bom. Ele estudou ele estudou no Seminário Batista, Marlon. No seu seminário, mano. Estudou no Batista do Sul? Oh, que benção. Qual ano, João? Qual ano? Abre o microfone. Pra fechar. Abriu. Eu tinha que sair em 84, só que eu não consegui casa para morar. Aí eu me reprovei numa disciplina, fiquei até 85. Não, eu sou bem recente. É que eu morava lá, né? Eu morava no seminário. Sim. Sim, seminário lá era interno, isso mesmo. Eu peguei a última turma interna do seminário. Sério? Ô, rapaz. E agora não está mais daquele jeito não, hein, Marlon? Já caiu bastante o nível. Caiu muito. A última notícia que eu soube é que eles estavam fazendo monografia com material da Junta de Missões. Ih, rapaz, que coisa. Bolsonaro o negócio. Exatamente. O Jonathan botou assim, ó. O Jonathan escreveu aqui: estudo muito bom, faço de tudo para não perder, sempre aprendo, vocês são mestres. Você também, meu irmão. É muito bom estar com você aqui, Jonathan. Amém. Gente, vamos terminar. Eu queria pedir ao Marlon que agradecesse ao Senhor pela vida do professor, que nós possamos, como aquela comunidade que viu e leu esse texto construído por Marcos, que nós pudéssemos colocar em prática hoje esse texto. Por favor, irmão Marlon, pode orar agradecendo ao Senhor? Claro, posso orar sim. Vamos agradecer a Deus pela aula de hoje e pedir para que o Senhor nos ajude, para que sua palavra penetre, continue, aliás, penetrando nos nossos corações. Deus e Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nos encontramos, Senhor, agradecidos, ó Deus, por ter aprendido mais uma porção da tua palavra. Agradecidos, Senhor, porque a tua palavra é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, porque, Senhor, o nosso prazer, o prazer do nosso viver é estar conjuntamente alinhado com a tua palavra. Senhor Deus, que tudo aprendido hoje, Senhor, através dessa passagem do Evangelho de Marcos, seja implementado nas nossas vidas, Pai. Que nós não fiquemos, Senhor, depositando a nossa fé nas situações, nas circunstâncias, mas que possamos lembrar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que consegue nos alinhar, o Senhor é aquele que consegue nos suprir as nossas necessidades. Como diz lá um texto do Antigo Testamento, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Jesus. Então, Aleluia. meu Deus,
Senhor restabeleça a nossa fé, que o Por Senhor favor. restabeleça a nossa vida espiritual, que o Por Senhor tenha favor, Pai. misericórdia de nós, Senhor, no dia triste, no dia da angústia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque Por nós favor, somos Pai. falhos, mas o Amém, Senhor é a Jesus. nossa rocha Glória a firme, Deus. o Senhor é aquele na qual estamos firmados. Eu te peço que o Senhor abençoe cada componente que está nessa reunião, Senhor. Abençoe o pastor Wilton, continue sendo na vida dele, Senhor. Continue abençoando o teu servo, continue dando saúde, Isso, instrução Pai. para que ele possa nos ensinar. Abençoe o Saúde, pastor Pai. Isaías, Senhor, que também está entregando a sua vida em prol da sua Amém, obra. Jesus. Abençoa teu filho. Por É favor, com Pai. ele, Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é a Amém, nossa Jesus. base, o Senhor é todo o princípio da nossa vida. E eu te peço, Senhor, e já te agradeço por uma boa noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminado em nome de Jesus. Vamos para a cantina agora, Marlon. Comer empadão. Vamos para a cantina. Vamos para a cantina.